Começou lá, dia 1º de janeiro, o ano cronológico, a gente já passou fazendo planos, a gente agora vai reconfigurar o meio ambiente, a gente já vai falar disso, vai trabalhar a vida interior, porque março está aí. E esse fevereiro, astrologicamente, é tido como um dos mais fortes fevereiros dos últimos 50 anos em termos de configurações astrológicas, muito movimento no céu, muito movimento, significativamente fortes. Então, eu tenho uma dificuldade assim, eu quero que vocês entendam de fora para cá. Tem um eco aqui, será que é meu mesmo? Tá todo mundo. Deixa eu ver. Então, assim, a gente ouve muita coisa. E aí, às vezes, a gente não percebe que está acontecendo todo aquele alvoroço que está sendo dito. Está acontecendo, mas não é visível a nós ainda. A gente teria que colar nos fatos da alunação para você trazer para baixo o conceito. Por isso que a gente tem essa reunião que é do todo para cá, do todo para cá, tá? Porque isso ajuda a gente a perceber. As manchetes de jornal são mais reveladoras do que tudo. Agora nós vamos ter uma terça de carnaval aí, que a lua nova começa às 9 horas da terça-feira, às 9 horas da manhã, né? Nos últimos graus de aquário. Então, nós vamos passar o dia com peixes em seguida. Porque a 28 graus de aquário, às 9 horas da manhã, vai estar 28 graus de aquário. Aí, passou um pouco, já entra a lua em peixes. O que que vale? Sempre o grau. O que vale é o grau exato do fato. Tem sempre um grau exato onde as coisas acontecem. Ele é um estilingue que faz as coisas entrarem num eixo novo. Fala, tá? Bom dia. Dessa vez, que você falando, Sandra, mas pela primeira vez em 6 anos que eu faço alunação, 6 ou 5, que eu consegui fazer consciente toda a entrada da Lua. Na Lua nova, Lua cheia, Lua Ele. crescente, cheia e minguante. E realmente isso que você está falando do grau é perceptivo mesmo. Você consegue entender qual que vai ser a linha daquela Lua. Então, foi a primeira vez que eu realmente senti isso. Foi inconsciente, na verdade. Eu acho que é um trabalho, né? Não é que é Acho que é inconsciente, é um percepção, trabalho. porque você já está conectada com a Lua, né? E aí, por que que eu quis falar isso? Porque, assim, a primeira vez que eu fiz alunação, eu achava que ia ser muito rápido isso. Só que a gente tem que sempre estar fazendo exercício, porque vai chegar. Pode ser que eu não consiga na próxima alunação. Não é que sempre, mas sempre vai chegar e sempre vai perceber. Eu lembro que na lua cheia eu percebi o resultado da lua nova. Eu falei assim, nossa, é por isso que a lua nova me deu esse sinal. Modo de dizer, né? Então, assim, eu fiquei muito contente com isso, porque realmente é aquilo que você fala, a gente tem que comprovar para ver. E tem vezes que demora para a gente ver, Não, e mas demora isso que você falou, você não tem ideia do quanto você caminhou. Você sabia que na virada de cada lua eu faço uma parada de 2 minutos e recebo a lua como se fosse uma convidada que veio almoçar em casa. Ou seja, eu sei a hora que troca, porque eu sou obrigada a ter isso mentalmente, porque é mais legal se a gente tem na sensação, mas como eu escrevo e como eu tenho que estar vigiando e é o meu trabalho,
eu me conecto, eu sei que aquele dia, tal hora, vai virar, né? Tem uma coisa decorada, mas eu ponho o celular para. Porque eu nunca confio em mim, porque eu não sou louca de confiar numa cabeça mecânica que nós carregamos, né? Então, eu ponho para despertar na hora da virada da lua e reverencio 1 minuto comigo mesmo. Tipo, mudou o contexto. A lua mais fraca que eu sinto é a crescente. Parece que ela é uma onda que emenda e eu não consigo segurar ela direito, porque a cheia é muito evidente e na cheia é muito importante fazer isso que você falou, voltar para a nova, voltar para a nova. Fala, o que, que era a minha alunação? O que eu tinha que fazer na alunação nova? O que eu conquistei agora? Para ver o movimento do universo, né? Agora, a minguante para nós, ela fala com a gente porque ela é a lua das bruxas, né? Valdete deve se dar super bem com a minguante. Então, é por quê? Porque ela faz a gente recolher, mas tem magia nesse contexto. E magia é expansão de consciência. Então, eu também consigo tocar mais. A crescente ainda eu estou batalhando. Parece que eu não sinto que eu pego o barco como eu pego das outras três, né? Mas esse movimento é muito importante. E olha, você falou tantos anos, mas, gente, nós estamos remando contra a maré. Nunca vai, não vai ser fácil. Está todo mundo dormindo e eu falando coisas e olhando para fora, para fora, para fora. Nós escolhemos ir para dentro. Isso é 20% da humanidade que faz essa escolha. Então, para eu pegar essa onda, eu sempre falo para vocês, é como surfar. Mas para eu chegar nessa onda e falar, estou surfando, cara, o cara tem que treinar muito. E tem que ter uma coisa que eu sei que resolveria nosso problema é trazer essa proposta para a minha agenda. A troca das luas está na minha agenda física. Então, eu tenho que trabalhar, mas está escrito lá, hoje a lua troca. Essa rotina, esse calendário lunar tem que entrar na agenda da gente do dia a dia, porque aí eu vou conseguir me familiarizar e entender que eu estou dentro do sistema e que o sistema me acolhe e que eu me movimento como ele sugere. Essa é a pegadinha da gente, né, dona Adélia fofinha? Bom, Vocês. E cada uma aqui tem que vender alunação, oferecer para pelo menos 3 amigas, para a gente aumentar o nossa patota, porque senão a gente olha, sempre vai agora cada vocês vez vão, mais sozinha. deixa eu te falar, aí vocês vão ter que aguentar a Sabina, porque ela resolveu que ela vai vender alunação, e agora todo mundo tem que escutar, o que eu estou achando muito ótimo. Mas, deixa eu falar uma coisa em cima disso também. Eu sei que esquenta, eu vou começar a vender alunação, lógico, na lua nova de Aquário, que é meu karma, que é mãe da astrologia, aí que vai ter um movimento de trabalho. Mas eu queria dar um aviso aqui, eu sou M, eu vou pôr eu vou pôr para todo mundo a palestra que eu o bate-papo que eu tive com meu amigo sobre língua, sobre linguagem, mas eu queria que a turma que vai fazer o curso de astrologia ouvisse, porque lá teve umas falas sobre as palavras da astrologia. Bom, todo mundo pode ouvir, mas que é importante e que eu nunca dá tempo de eu dar na aula. Então, eu vou por hoje, vou deixar aí com vocês, mas já você assistiu, Su? Você entendeu, Su? Sueli, como que você entendeu mais ou menos? Você, você pega e escreve para mim, que eu quero saber o que você não entendeu. Você quer que eu seja sincera ou quer que eu minta? Não, quero que você seja sincera, mas eu sei. Você percebeu que a linguagem é uma linguagem, a astrologia tem uma complexidade,
porque ela é a linguagem simbólica, a linguagem mais alta que existe, a linguagem da verdade. E a verdade e a linguagem simbólica, ela expande. A Tati já percebeu também isso. A gente olha a mesma coisa, a gente viu o símbolo, a gente já sabia que é a lua, mas agora parece que eu entendi diferente. Que ela faz assim, ó. Ela expande. Então, isso é fantástico, porque você nunca acaba de mergulhar naquilo e sempre você pode dar um passo a mais, né? Bom, então, vamos embora para esse mês aí, só que tem. Deixa só eu falar uma coisa bem rápido. Às Pois vezes não. parece que é tom de brincadeira essa história de chamar outras pessoas, mas a Sandra teve oportunidade, teve um ano que eu consegui arrastar três primas minhas para alunação. E aí teve uma reunião em casa e a Sandra estava. Gente, é outro papo, é outra vibe, é outro tudo. Por quê? Porque tá todo mundo. Assim, minhas primas se tornaram profundas entendedoras de astrologia? Não, mas elas gostaram. Uma é mais dedicada. E a minha irmã? Minha irmã, eu nem sei se ela sabe que tem lua no céu, mas ela, assim, quando a gente fala, só da pessoa se abrir, ela já está em outro lugar. E aí a gente vai criando uma rede em volta da gente que é muito bacana, que nos apoia, que nos compreende. E, nossa, por isso claro que eu confio absurdamente no trabalho da Sandra, mas para além disso, tem um campo de cada uma de nós que se fortalece quando a gente tem outras pessoas remando para o mesmo lado. É isso aí. Nós estamos conversando disso bem na lua de aquário, por acaso, que é a lua dos grupos, né? Então, bora lá. Olha, tem uma coisa complexa nessa alunação. Nós estamos. Bom, é uma eclipse. Eclipse, olha, não tem nenhuma tragédia no eclipse. Eclipse é retorno de passado para limpeza. Como é solar, é trazer clareza para coisas antigas, é dar uma nova oportunidade para que eu me remodele, para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu me torne uma pessoa melhor, né? Só que essa alunação, vocês sabem que na alunação o Sol e a Lua estão juntos, né? Eles estão de mal por Urano. Urano é pai de Aquário. Então, a primeira coisa é rupturas. É uma alunação de rupturas. O antigo não serve mais. Ah, mas eu estou com a minha vida maravilhosa. Ótimo, dá um upgrade nisso, porque vai ter que ter novidade. Como está, não fica. E essa força grande de ruptura está bastante acentuado isso, porque é como se o sistema solar estivesse falando: pelo amor de Deus, por que que você convive com gente que não te acrescenta nada? Por que que você faz esse papel? O que que te leva a esta situação? Pare e pensa, não é necessário, porque não é tão simples assim, não é só deixar perto, ela vai chupar sua energia bastante, todos os dias, todas as horas. Então, isso é uma coisa importante. A segunda coisa é, o que não serve mais na minha vida não está me levando a nada. Eu tenho um projeto, eu tenho uma coisa para fazer e, e eu estou patinando no antigo, eu não caminho. Acelera, Ayrton. Vocês estão percebendo que o mundo está voando e que o tempo não é o que a gente pensava? Então, o que que eu vou fazer com a minha vida? Né? A gente está com aquela conjunção que é grau exato, dia 20 de fevereiro, é grau exato, exato da conjunção de Saturno-Netuno, que é uma conjunção do século.
de start, com uma lua em aquário que está pedindo para romper padrões. Quando o aquário fala rompa padrões, ele está falando expanda a consciência, adquira novos valores, pensa diferente, sai da caixinha, pelo amor de Deus, tá? Então, e eu tenho a mania de obedecer ao universo porque ele força a barra quando a gente não faz o que ele está falando. E aí sobra para nós, entendeu? Porque ele avisa com carinho e amor: olha, queridos, esses 28 dias é para você reformular seus hábitos. Começa de novo. Pensa no que você vai fazer. Ah, mas é claro que eu não posso mudar minha rotina toda em 28 dias, mas eu posso ter um planejamento para isso, né? São novas formas de pensar. Isso eu não preciso falar, o IA está trazendo um reboliço. Não importa o que eu vou fazer com isso, mas ele vai ter que entrar na minha vida. Mas ele vai ter que entrar de uma maneira saudável. Eu não vou, agora, tem gente, é demais o povo que não sai do celular, não sai do computador. Agora o tal do IA é dia e noite IA. Eu tive uma discussão com o IA, não tive uma discussão, não. Uma pessoa falou assim para mim, o Renato, né? Você está fazendo tudo errado. O IA falou que está errado. Eu falei, então escreve para o IA isso, isso, isso e isso. Aí o IA falou assim, me desculpe, Sandra Perim, você está completamente certa. Eu falei, IA é suporte de apoio, não é comando da minha vida. Ele pode me facilitar alguma coisa, mas ele não alcança o meu raciocínio. Eu sinto muito se alguém acha que ele pensa melhor que vocês. A mim, ele não pensa melhor que eu. Eu penso melhor que ele. Ele é bem mais novo, está treinando e não tem um campo de. Ainda não tem, não sei se um dia ele vai ter, eu acredito até que possa vir a ter, porque tudo tem alma no universo, até uma mesa, mas é um outro tipo de fragmento, porque para existir tem que haver alguma partícula divina. Agora, se ele vai conquistar isso e se tornar alguém, pode ser. Eles estão disputando, Estados Unidos e a China estão se matando para fazer o IA mais poderoso do mundo. Nós devemos ter alguma notícia agora, porque a Lua vai estar em Aquário. Eles estão caminhando muito forte, né, para esse contexto. Está uma aceleração brutal. Por que está uma aceleração brutal? Por causa da virada da nossa vibração pessoal. Ainda esse ano está tendo um convite para subir a gente como estrutura vibratória. Fala, Sabina. Você viu também que se fala, acho que já faz uns 10 anos que o poder econômico ia sair da mão dos Estados Unidos e essa semana, principalmente, né, no último mês, essa história do dólar tem trazido essa fala para assim, muitos economistas, jornalistas super conservadores enfim, eu tenho visto um público X, porque sempre tem as pessoas que falam sobre essas coisas, né? Mas tenho ouvido um pessoal bem X falando dessa mudança, da migração desse poder econômico aí. Achei super interessante também. Mas já tem Porque uns assim, 10 anos que você mas eu fala. estou falando faz tempo, porque eu sei que as pessoas têm investimentos e elas às vezes ficam com o dinheiro preso em algum lugar, ou compram muito dólar. Eu tenho clientes que continuam comprando dólar. Eu já avisei, mas elas lembram, porque eu avisei muitas vezes: para de comprar dólar, porque isso vai virar nada. Então, compra outra moeda, compra ouro, faz a transição, porque enquanto dá tempo. Só que eu tenho um palpite aqui. Urano, ele é um cara assim, ele avisa, 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 fala o gato subiu no telhado. Aí você acorda um dia, mudou tudo.
Em 24 horas vai acontecer essa transição. Por quê? Porque ele tem esses rompantes. Em 7 anos que ele fica no nosso mapa, no assunto, ele faz 3 movimentos. Um no começo, um no fim e um no meio. E num dia, ele tem essa particularidade. Ele dá os sinais e trabalha rápido assim. Nós estamos mudando em tudo, não é só no financeiro, mas o financeiro anda muito com a astrologia, porque a energia do dinheiro é que move o mundo. Então, a energia do dinheiro é muito forte, porque a gente compra coisas com ele, mas não é o que ele é. Ele vem para cá trazendo a ideia de entender do aprendizado da nossa postura em relação ao que eu faço com ele. Esse é o nosso exercício, né? Então, quando a matéria se torna mais importante, não é o dinheiro o problema é você que elegeu a matéria como a coisa mais importante. Então, o dinheiro não tem nada a ver com isso. Não é ele que projeta essa confusão, é o homem que faz escolhas de outra maneira, tá? Tem uma coisa que eles estão falando que eu anotei porque eu não entendo bem, vocês sabem de astrologia mundial, mas no, eles estão falando que Minnesota vai sofrer uma grande transformação e eu não entendi aonde, mas eu estou chamando a atenção de vocês para, se tiver notícia disso, trazer para a gente, porque a Minnesota pegou de cara o ápice da alunação, é um dos lugares mais atingidos por essa alunação. Tem uma coisa interessante no Brasil que pega o ascendente. Isso quer dizer que o povo vai participar dessas eleições de uma maneira diferente, porque é uma redefinição de povo. Seja louvado, né? Nossa, eu nem acreditava nisso, agora já comecei a falar, não, talvez seja possível, porque nos meus 70 anos, dos quais desde os 16 eu era militante política, só piorou, não melhorou nada. Então, a coisa é desanimadora, mas quando eu vi isso, redefinição do povo, eu espero que seja de uma forma pacífica, mas de uma forma inteligente, porque não está na hora de fazer bagunça, está na hora de falar sério, né? Eu acho que só a presença do povo em alguns lugares, talvez, porque não é possível o que acontece. Aquário é um signo político, ele fala das configurações políticas, tudo, e a situação que nós estamos vivendo é complexa. Marilene, eu acho que aquele candidato tem até chance, você sabe, porque pode até ser, porque tem uma postura mais atualizada e mais séria, parece. Parece. Não conheço tudo isso, mas agora eu vou prestar atenção. Qual você está falando? Ué, do ratinho. Ah, sim. É assim, hoje eu tive uma informação. Hoje não, né? Essa semana eu tive uma informação, não deu tempo de eu checar ainda. Porque como cada candidato tem o poder maior do partido, que é o que tem o valor, né? Eles ganham, conforme eles têm o número de cadeiras candidatos esparramado pelo Estado, ou pelo Estado, ou o Brasil inteiro, é o que eles representam em valores, e esses valores eles recebem, eles têm essa verba, que é aquela que os partidos recebem bilhões, milhões, né? A maior que tem o PL, que veio do Bolsonaro, assim, que encabeçou várias cadeiras, elegeu deputado, vereador, senador, e a briga nos bastidores é um pouco entre eles, né? No caso, que eles falam, o comando desses candidatos, que seriam os fantoches, né? Com respeito falando, mas eles acabam sendo manipulados pelos os cabeças, que são os presidentes dos partidos. No caso do PSD, que tem o de Goiás, né? Que é o
Caiado. Caiado, o aqui do Sul, né? E Leite. Ratinho. É. Então, assim, são 3 candidatos dentro do mesmo partido à presidência. Mas aí eu fiquei sabendo essa semana que como o Kassab, ele é o dono do partido, então ele tem a verba e ele também é vaidoso, e aí ele também está no comando, ele é secretário aí do Estado, né? Eu ouvi dizer que ele pode. São muitas subjeções, né? Eu estou conversando e encontrando algumas pessoas lá de Brasília, mas assim, ninguém tem 100% de certeza, mas assim, ele ainda pode sair como candidato a vice na chapa do PT, porque já é um convite do Lula. Então você vê, olha só que absurdo, né? Ele tem um partido que é, vamos supor, centro-direita, que seria o PSD, que tem muita gente boa, muita gente nova, e esses que eu disse, mais outras pessoas que a gente até conhece. E aí como assim, né? Porque obviamente, muitas pessoas ali têm uma opinião partidária, tipo, eu não sou da esquerda, ou eu não sou, enfim. Então, isso eu vi assim até como uma confusão, né, na minha cabeça, para eu entender. Porque como assim ele sairia? Sairia. Porque ele Já sabe? é. Então, assim, Com certeza. existe esse convite que eu fiquei sabendo, mas assim, é muito delicado, né? Porque como que cada um que está dentro de um partido, que você tem o presidente, o cara vai fazer um Nós lado. não temos, no Brasil, Nem nós eu. não temos partido. Nós temos jogo de interesses, nunca Então. tivemos partido. Só que agora parece que tem uma coisa nova. Marilena, fecha um pouquinho aí, que não é. Nós temos uma coisa nova, aquariana, interessante que está acontecendo, que são candidatos se unindo em cima de um bem comum. Ou seja, se você ganhar, eu te ajudo, se eu ganhar, você me ajuda. Prestem atenção nisso, que isso já é desse contexto aquariano entrando, né? Mas eu posso te falar uma coisa: se o Kassab se juntar com o Lula, é assim, capaz do Lula ganhar no primeiro turno. Eu não É, consigo entender que é possível é isso. impensável, mas depois do Geraldo Alckmin, e é o que a Maria Helena falou, o cara é muito vaidoso. Se ele sair como vice do Lula, a chance de. Olha as 3 pessoas que estão no partido. Mas vamos. Bom, não estudamos a astrologia vai estudar esses candidatos, não estudou ainda, porque não está todo definido, né, para ver esse jogo. Mas não sei, tem um outro feeling, vamos ver. Olha, então eu quero falar uma outra coisa. Dia 17, essa alunação essa semana não é calma. Então, se vocês ficarem muito ansiosos, muito agitados, por favor, volta para a respiração, trabalha com calma e não toma atitudes impensadas, porque ela vai estar provocando atritos, porque olha o nome da alunação, ruptura. Ela vai provocar coisas que te façam entrar em atrito com a pessoa para romper. Mas só que a gente aqui, que é muito amadurecida, a gente não faz a confusão, a gente respira, assume e trabalha dentro, né? Lembra que ela está entrando junto com o horóscopo chinês. Ai, meu Deus, Tati, bens a Deus, vai. Sabe aquele dia quando você vai modo silêncio? É o melhor. Olha, o cavalo de fogo, o ano passado foi serpente, a gente teve um ano meio rastejante, meio lento. O cavalo de fogo entra com força total, é um sagitário, né? Dentro do conceito, mas é igual Marte, que vai vir aí. Então, é um ano novo muito, sempre é combinado, né? Não vai dar uma coisa na astrologia chinesa e outra na astrologia normal, é tudo igual. Então a energia é de ação. Só que o perigo é de eu começar a ir fazendo coisas que eu não sei para onde que eu estou indo com as coisas que eu estou fazendo. Então é importante você dar uma olhada lá no final do pote de ouro do arco-íris e ver para onde você está indo, né?
E não é, para mim, isso é dificílimo. Eu estou me matando para fazer isso, porque eu tenho muita dificuldade de fazer o arco inteiro. Eu sou mais aqui e agora, inclusive por causa do treinamento da minha própria escola. É tudo hoje e agora, mas numa hora profissional, você tem que alcançar o final do pote de ouro para você entender para onde que você está indo. E isso é muito importante. Fiquem espertas com tecnologia. Quem trabalha em lugar grande, como a Érica, mesmo a Marilena, mesmo a gente também, mas quem está na dependência de uma estrutura tecnológica, seria bom dar uma revisada nos aparelhos, porque Lua em Aquário, quadrado Urano, que é pai da tecnologia. Mercúrio retrograda, dia 26 de fevereiro. Encrenca nas redes sociais vai ter, com certeza absoluta. Vamos ter alguns problemas aí na tecnologia. E fica atento a esse período de 26 de fevereiro a 20 de março, que o Mercúrio está retrógrado. Eu, particularmente, gosto. Porque quando o Mercúrio retrograda, vem na minha mão de novo coisas, palavras que eu deixei de dizer, ou que eu disse torta, ou que eu tenho que realinhar com os amigos, com a família. O período do retrógrado é um período muito bom de reflexão, só reflexão. O que eu vou prestar atenção é sair mais cedo, porque eu vou me atrasar, não viajar se possível, não fazer nenhum procedimento se possível. Que mais que é importante? Bom, trocar de carro, trocar de casa, tudo isso é impossível de fazer no retrógrado, né? Mas reflexão, sim. E percepção acentuada para ver, nossa, voltou essa pessoa para me perguntar isso, mas eu já falei com ela, falou errado. A retrogradação, quando o universo dá, não é para ferrar a gente, é para a gente consertar. Então, não é que é pesado, é refaça, revente, né? Então, nós temos que plantar sementes de liberdade e criatividade, o novo, 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 novo. Tem que ter uma fala consistente nisso que eu estou dizendo. Não é uma coisa empolgada, é uma coisa amadurecida. Eu vou pôr uma florzinha nova na minha casa para me lembrar que eu tenho que trabalhar em cima de uma renovação. Aguarda a oportunidade, vão te convidar para você renovar, né? Vão te chamar para coisas que você pode refazer. Então, como você está atenta, você aceita o convite. Você fala, tá bom, eu quero ir, tá? Outra coisa que é importante, que pode aparecer na mão de vocês, e aí é importante para a sua reunião, Tatiana, nós estamos nessa alunação na primeira semana, um destravador de entraves antigos. Sabe aquelas coisas que eu não resolvo há muito tempo? Eu posso resolver essa semana. Até eu tive uma ideia, Cris, que amanhã eu te falo com calma. Eu tive uma ideia por causa disso. Quando eu estava escrevendo Legal. isso, eu pensei uma coisa. Então, assim, coisas velhas nossas que estão patinando no mesmo lugar, já falei isso, já resolvi, já falei para minha irmã, já falei para o meu marido, estou cansada de falar para o meu filho, fala de novo, porque tem um destrave aí, tem uma coisa que está abrindo uma porta que estava lacrada, e está abrindo. Pode Né? ser tecnológico, Sandra? Pode, Pro lado bom. pode. Pro lado Tem bom. mesmo, né? Só que assim, essa troca toda que está acontecendo, a meta agora complica, o fortalecimento da verdade e rumo à integridade e à ética. Essa é a ideia do universo. Eu falo complica porque, gente, nesse mundo do que nós acabamos de falar,
onde o pai do povo é comprometido, onde toda a estrutura política é comprometida, nós vivemos dentro desse tacho. Não tem jeito de eu fingir que isso não é comigo. E dentro disso eu tenho que achar uma verdade e uma integridade. Então eu tenho que pegar o meu trabalho, aquilo que eu faço e buscar a maior retidão que eu posso alcançar. O resto é o resto, eles façam o que eles entendem que devem. Mas essa era de Aquário, com esse Plutão aí em Aquário, né? Urano em Gêmeos, trazendo um novo raciocínio para a humanidade, está abrindo as cabeças. Gente, eu estou 40 anos falando de aqui e agora, de acorda, 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 você dorme, você dorme, você dorme. Eu não estou mais sozinha. O Instagram está falando, tem que despertar, acorda, você dorme. O Instagram está falando na neurociência, estão falando, tem frases novas, eu estou bastante surpresa de falar. Isso aí é muito encantador para mim e para nós, por quê? Porque quando vai para a mídia o assunto que era fechado para os 20%, é porque vai vir um novo assunto para os 20%, porque a mídia já está pronta para alcançar e perceber que dorme. Isso é um passo que vocês não têm ideia. É um passo muito grande para a humanidade. A humanidade descobrir que dorme seria fantástico para todos nós. E aí nós vamos ganhar um ensinamento novo, porque sempre 20% vai estar com uma informação a mais do que a massa inteira. E tudo isso é aquariano. Então, e tudo isso é mental. E lembra que no Caibalion, tudo é mental. Então, tudo é o que eu crio, e o que eu acredito, e o que eu construo. O duro é desmanchar o construído, porque já não posso alcançar isso, né? E nessa brincadeira toda, o exercício da palavra nós é absurdo. Então, por favor, acolha o outro. Tudo que o outro faz para você saiu de você. Eu sei que isso é torto para a gente ouvir, mas é um serviço de mão dupla, né? Então, se eu recebo isso, eu estou fazendo isso. Então, se eu me tornar acolhedora, se eu me tornar a que respeita e a que integra o outro na própria vida, qualquer outro. Quando eu estou na rua, que eu não posso fazer isso falando nada, porque eu vejo mendigos, eu integro com uma bênção, mas eu integro abençoando nós dois, porque ele sou eu. Ele não é o mendigo que está lá na rua longe de mim, ele sou eu. Então eu falo, Deus nos perdoe, Deus nos abençoe ao nós dois. Agora eu falo que em mim habita, porque agora eu pus essa frase junto, porque o Deus está dentro, não está fora. E Deus abençoe só parece que é do céu para cá, que é o antigo Deus que eles venderam para nós e nós compramos, né? Então, Deus nos abençoe que em nós habita. Então, sempre traz o Deus para dentro, porque o Deus está na gente. E apesar de Aquariano ter a fama da frieza, ele é o signo de maior sentimento amadurecido que existe, porque ele não tem o amor unilateral, piegas. Ele ama o todo, não ama a parte. Então, ele está mais próximo de alcançar o conceito do amor, porque o amor só existe quando é o todo. Quando eu estou só no ego, pensando no que é bom para mim, eu amo os meus, amo quem está próximo, quem me faz bem, e não amo o outro que me faz mal. Na maioria das vezes, o que me faz mal é o me alavanca e me deixa crescer, porque é ele que me faz assumir posturas mais amadurecidas na vida, né? E eu me aconchego com aqueles que me acolhem, isso é lógico, me fortaleço. Eu não estou desmerecendo essa coisa gostosa de estar com quem a gente se sente bem.
mas não podemos esquecer dessa roda forte que é o Somos Todos Um. Eu queria dar mais um alô, é assim, a mesma casa que vai cair a alunação vai estar nesse ápice do dia 20 de Saturno-Netuno na conjunção, praticamente, não tenho certeza absoluta, mas praticamente. Então, porque como a alunação não vai, não em aquário, não vai cair, não. Então, ó, vocês conhecem as casas, tratem de se informar onde está a casa de Áries no seu mapa, quem não falou comigo, porque é uma conjunção divina, seríssima, que eu vou ter que reverenciar e me conectar com ela. Está começando um ciclo de vida dos seus próximos 27 anos, tá bom para você? Então, vamos lá. Me tira só uma dúvida. Nós não falamos sobre isso naquela consulta, não. Eu acho que eu tenho que rever essa casa Não, aí, né? não, Foi essa não, que você mas a gente falou, né? faz. Ah, tá, porque eu não entrei achando que eu já, mas Eu posso falo então. até dia 19. Quem quiser falar comigo até dia 19, porque dia Não, 20 e 21 não falo mais. não, tem que ser Depois antes. do ápice, a gente não. Já foi, entendeu? É a tomada de consciência, tá? Eu levantei um exercício pessoal para cada Maria, casa. desliga o som. Isso, obrigada. Eu levantei um exercício para cada casa para vocês, mas eu preciso falar com a pessoa, porque é importante. Quando eu estou falando, eu estou olhando o mapa inteiro, entendeu? Então, eu estou vendo se tem mais alguma afirmação ou não. Isso para vocês. Olha, foi muito legal isso que eu fiz, porque deu tão certo que eu já fiz, vocês não têm ideia quanto, eu estava acabada sexta-feira, porque eu tive que pôr meia hora, meia hora, meia hora, meia hora, meia hora. Aí eu fiquei feliz, porque eu me organizei tão bem que deu tudo redondinho, parecia a Cristiane, tudo certinho. Fiquei bem legal. Foi bom, mas agora, ainda quarta-feira, tem outra leva grande. Se vocês precisarem falar comigo, pode aproveitar o carnaval, que é para vocês, a gente se vira e se fala, para não ficar apertado, tá bom? Eu te mando um horário, tá bom? Fala, Mi. Oi, meninas Espera queridas. um pouco só, Minha, deixa eu perguntar uma coisa. Eu apertei um botão aqui, que agora o teclado está fazendo pi. Onde que eu tiro isso? Estou ferrada. Ó, tá vendo? Tá vendo? Érica, onde que eu tiro isso? Você não sabe? Apertando quando eu ponho para mutar ou não, ó, quer ver? Ó, vou apertar. Não. Ó, tá vendo? É quando eu ponho. Então, mas todo mundo, não é só você, ele está fazendo esses barulhos. Não sei o que que eu fiz. Mas ele Fala, Mi. é só quando a Ele... gente aciona. Ele tá Não, quando eu estou sozinha também, quando eu estou teclando, de vez faz. Estou ferrada aqui. bom. Fala. Encontro, mas é a casa em Áries, é isso que você falou, que nos seus próximos 27 anos que vai ser É onde tá. Saturno, Netuno na casa de Áries. 0 graus. Gente, eu só que menos sei de mapa. Eu só que menos sei. Quem foi que falou, que amou, que essa foi a Tatiana, que falou que foi a primeira nesses 6 anos? Eu achei tão incrível isso que você falou, porque me deu esperança, entendeu? Porque, gente, eu não. Mas eu tô aqui. Não, mas, Omi, é assim. Primeiro, joga a proposta de chegar mais perto disso, porque tem jeito. Olha, tem jeito, sabe, não aqui. Eu adoro É, estar no seu tem cu. jeito para isso, viu? Tá na gente, que a linguagem simbólica, apesar de ela ser a mais rica, mais séria, mais alta, ela está no corpo da gente, porque os símbolos estão grudados na gente, eu tenho que acessar.
Você já come bem, tem uma rotina séria, é uma predisposição. Eu acho que ainda a sua dificuldade vem do momento que você está vivendo, que você tem uma prioridade forte para resolver coisas que ainda você não se instalou em si mesmo, entendeu? Mas assim que você tiver, você vai ver que a coisa começa a expandir. Que você viu que eu falei de ruptura? Tem uma hora que eu tenho que mudar tudo. Olha, eu estava quebrando a cabeça, porque eu falei, cara, eu tenho 7 dias, 7 anos de vida muito útil. Depois vai ser útilzinha, vai. Mas, então, o que que eu faço? Ah, vou lançar um aplicativo chamado Estrela. Vocês não têm ideia do que eu estou estudando, trabalhando e criando para mudar tudo isso. Sabina está comigo, porque nós fazemos parte de um mesmo grupo, mas independentes, mas nós estamos nos esforçando muito para chegar em 2030, porque senão a minha astrologia vai para o saco, mudou o discurso. E o próprio meu curso de astrologia também, eu já sei a maneira que, mas ainda estou buscando forma mais prática, mais moderna, mais atual para passar isso para vocês, porque eu quero que a pessoa, o meu sonho é que dos meus clientes, que o calendário de vocês seja o do sistema solar, porque está tudo lá. Se tiver um dia que eu bobeei, que eu não olhei, que eu não sei o que eu tenho, eu só bato o olho no calendário do dia, e se eu não conseguir traduzir para mim, o calendário traduz, porque eu olho lá e falo, isso mesmo, pronto, passou, trouxe para a consciência. Nós temos que usar esse calendário. Sandra, Nós o teu tanto tempo curso vai ser toda segunda-feira, é isso? toda segunda, Qual das horário mesmo? 19 às 20. E segunda-feira que não conseguir estar presente? Vai ter gravado. Mas o ideal é estar presente, né? Não, eu vou. Você vai estar presente, vai estar todo mundo presente, que ninguém vai querer faltar. Eu vou prometer. Desculpa, você pode repetir que entrou o meu fone de Falei que ouvido? eu prometo que você não vai querer faltar e não vai marcar nada na segunda. Não, é que eu tenho já um curso que eu faço, você sabe que eu tô muita pessoa eu voltei muito a estudar, né? E isso tá me dando tanto, assim, eu amo, o dia que eu não estudo, eu realmente hoje eu tô conectada assim com o lifelong learning, sabe? Porque o dia que eu não estudo, parece que faltou alguma coisa, como se eu não tivesse tomado banho naquele dia. Então eu fui picada por esse bichinho, isso é muito bom, mas eu tenho um curso que eventualmente ele é às quintas, mas quando tem uma programação, eles passam para segunda. Então eu vou tentar só porque é uma coisa que eu quero, sabe? Pôr na minha... Por de vez em quando eu te ajudo depois para você tirar dúvida ou poder fazer a pergunta, né? Mas olha, presta atenção numa coisa, olha o que Aquário está falando. É mental, mental, um novo raciocínio, uma nova forma de pensar na prática. Então é assim, cuidado com estudar muito Aí estou e, pondo na prática. Eu tô assim, e a vida não pode ficar igual, é aquele que entendeu? você me deu de aniversário. Então tá bom, Ele eu tava falei. e assim, ele escreveu para mim como é que era, não sei o que, agora é hora de ação. Você pode ter todo o movimento de estudo, não sei o que, mas agora é hora de ação. E um outro comentário, a Sabrina falou logo no começo que é interessante para criar esse grupo, para ampliar, para tudo. Mas assim, eu não sei, eu vou fazer uma colocação, óbvio que é minha percepção, como sempre é sujeita a erros e engano, mas assim, eu acho, e o que eu sinto que é muito, para mim, é muito rico esse encontro uma vez por mês. Mas eu tenho sempre uma vontade, um desejo de mais. Eu acho pouco. Ô, Mia, você está certa, eu também tenho. Então, eu agora no aplicativo Estrela, que ele logo vai estar aí, eu quero criar uma condição diferente para nós. Eu quero criar um portal mais aberto, eu estou vendo como que a gente pode estar mais junto, porque quando eu falo com vocês, eu me enriqueço. É isso, fortalece Junto, é mulheres uma que troca, fortalecem. fortalece a gente junto. E eu quero ver se eu trago para nós mais
mais trocas. Por exemplo, eu quero que vocês conheçam a Valdete naquilo que ela escreve, no que ela faz. A Maria Helena é uma jornalista de primeiro mundo. A Ana Flávia é a maior médica que nós vamos ter entre nós, porque eu sei o que ela tá, como ela está se preparando. O trabalho da Tatiana, ninguém sabe o que essa menina faz nas escolas, é outra vida. A Suemi é uma artista, e a Nutri, né? A Érica está lá na história, mas está planejando uma nova jornada que vai surgir dentro da gente. Eu fico passada e encantada com a minha clientela. Eu sou completamente apaixonada. A Cris tem um tipo de trabalho de uma impecabilidade que aí ninguém bate. Ela é única no que ela faz. Então, e ela ajuda a gente a raciocinar, organizar a vida de uma maneira também especial, num todo, não numa parte, num todo. Então, fora as que eu não falei, que não estão aqui agora, nós temos um nicho de mulheres ali muito diferenciado. E eu acho que a gente tem que se integrar mais e trocar mais, né? Mas eu estou fazendo um plano aí e vamos ver como que eu fecho isso. Sabina, me ajuda a pensar depois como que a gente pode até integrar a gente. A gente já tem a proposta da gente se integrar, mas assim, como que a gente podia construir alguma coisa que podia trazer também as meninas do Viver Mais, Viver Bem, fazer um café. Acho que a gente vai fazer um Você café me permite. café da lua, um café da lua de integração, de bate-papo, de conversas, de jogar Eu fora. acho, faz tempo assim, eu tô com você o quê? É o segundo ano, né? Vai ser o terceiro agora. Então eu sou nova aqui. Mas o que eu sinto? Eu sinto que a gente tem esse desejo, você tem esse desejo, não sei, as meninas. E, gente, a vida é isso, a gente está cada vez mais correndo. Por mais que a gente tenha uma estrutura e seja organizadas, a gente está sendo engolida pelo tempo, o movimento e tudo. Então, a gente tem que querer e tem que pôr isso como prioridade. Eu acho que, assim, o aplicativo, eu não sei como você quer colocar, mas eu acho que só tem que começar. E, ao meu ver, é como se, assim, tal dia, sei lá, o primeiro a gente vê uma coisa que concilie, no encontro presencial, por exemplo, eu ofereço a minha casa, então vamos fazer uma coisa intimista. Não é no parque, não é nada, para a gente poder ter uma troca genuína. E se a gente tiver isso uma vez por mês, eu acho que é tão rico, porque é um comprometimento. E a gente está aí, o café da lua, entendeu? E tentar, é só uma sugestão e uma ideia, mas eu acho que isso sim vai fortalecer. Eu faço parte de um grupo que chama Empreendedoras no Divã. O primeiro, tudo de mulheres assim, cada um, mas com as suas dores e que as pessoas podem mostrar suas fragilidades e que não é só aquelas mulheres, tem desde diretora do Google, não, e que ali se mostra essa verdade. Então, começou numa dinâmica que era assim, é uma terça-feira de manhã do mês, e aí depois tinha um encontro online no mês. Aí no outro ano foi toda uma terça de manhã no mês e depois toda sexta-feira de manhã, que foi muito. E agora tem uma dinâmica que é uma sexta-feira de manhã no mês e voltou para de 15 em 15 dias, uma sexta-feira, uma terça-feira de manhã no mês, grupo que se encontra, e de 15 em 15 dias uma sexta. Isso cresce e junto com isso tem dinâmicas, desde que estão ligadas com o que a gente tá fazendo, entendeu? Bem colocado, bem na lua nova de Aquário, que eu tenho que pensar nos grupos, né? E que minha linha kármica é na formação de grupos, né? E eu quero mesmo, eu aceito sugestões, boa sua fala, Maria Helena pensa, Sabina pensa, e vamos ver se a gente acha um jeito. Mais uma forma, acho que assim, é melhor começar pequeno, mas consistente. Eu não sei, Isso sim, eu não sei sempre. se o app vai, eu acho que fica muito solto, e eu acho que, para mim, de novo, eu acho que a presença, ela é diferente.
Eu E sei, minha, mas a eu concordo. presença, eu concordo completamente, mas a presença em São Paulo tem que ser muito bem planejada, porque não é fácil a gente estar junto, é bem difícil, por causa do trânsito, então tem que ser em horário não de trânsito para a Não é pessoa. possível. Pode ser no final do dia, pode ser, sei lá, a gente vê um horário. A gente pode Não, fazer votação, que é a bom. gente acha, a gente acha. Fala, Flá. Não, eu só quero reforçar essa questão do app aí, porque eu acho muito legal. Porque eu acho que o Instagram, às vezes, é um ambiente muito tumultuado, com muita coisa. Por exemplo, faz um mês que eu não tenho Instagram. Eu apaguei no meu celular, tava cansada e tá ótimo, assim. Tão feliz. Então eu não tô vendo nada que você tá postando. E aí, quando a gente tem um aplicativo Ah, tá específico para bom. isso, ao invés da gente ir lá no Instagram, que tem muito movimento, que a gente se distrai, que tem muitas outras coisas, que eu acho importante ter no Instagram, porque o Instagram ele é importante para muitas outras questões, mas a gente vai buscar especificamente. Daí é um momento de distração que eu tenho, que eu vou buscar as coisas da Lua, mas que eu posso me perder em alguma outra coisa. E com o Não, app, mas vai estar tudo no Clube da Lua. O exato. horóscopo também vai estar no Clube da Lua, vai estar os eclipses, o conceito vai estar lá, vai estar tudo no aplicativo. Não chama Exato. aplicativo. Daí eu acho Ô, que o app Sabina, como não chama aquele traz essa negócio da gente? conexão da gente ir buscar, da gente lembrar, porque vai ter um app no nosso celular que é sobre isso. Então, É, eu isso. acho que é mais do que tipo, ah, não, mas a gente vai ficar desconectado. Não, a gente vai ter um negócio no nosso celular que é um aplicativo só para isso. Então a gente vai se lembrar, a gente vai poder ir lá e mexer nele, saber e tipo se conectar e ter mais um post-it meio dentro do nosso celular para lembrar que a gente tem que estar acordado e que a gente tá num clube e colocar energia dentro desse app que vai para todo mundo. É. Eu A acho que a parte gente devia negativa. contratar a Flávia para falar para o Renato como que ele tem que falar, porque agora ela já explicou tudo em um segundo. Você vê que Não, eu falo para ele ouvir a gravação. o que que vai acontecer, porque ele fala isso todo dia. O aplicativo nos protege da distração. É, Você é vai porque aí eu procurar na vou rede social, direto lá. você nem Mas eu quer ver tenho o negócio tá medo. rolando. Eu vou deixar disponível, você vai lá no aplicativo, você só vai clicar naquilo que você quer ler, você não tem que ler tudo que vai estar lá, né? Você lê o que você quer, mas vai estar tudo do contexto básico da astrologia, vai estar lá. Inclusive, nós vamos mudar na Na alunação. Flávia, você arrasou. É. Então, eu só vou Laceia. fazer uma colocação. O app é maravilhoso e é moderno, mas ele é frio, porque ele é um ambiente que você entra e você vê e você fica. Não tem como a gente se relacionar ali mesmo. Então, eu entendo um pouquinho o que a Mia tá falando, né? Mas é excelente por conta disso, como nossa amiga Ana Flávia falou. Mas vai Uma ter dos como se primeiros. relacionar lá, tá? Não, sim, mas ele não é interativo, né? Então, o app não vai estar todo mundo sabendo, ele não vai estar, ele está na rede, mas não é todo mundo que vai acessar, né? Mas é isso, tá moderno e tem que ser através do app, Sandra. Fala, Ana. Uma coisinha, tipo, não necessariamente dá para ser interativo. Os meus contadores agora é um contador específico mais para médico, pessoas que têm clínicas e tal. Então, tipo, médico, psicólogo, nutricionista, é mais isso. E aí, eles fizeram uma coisa que eu até elogiei. Eu falei, nossa, parabéns, porque eu achei muito legal. Tá sendo instaurado agora. Mas eles criaram uma comunidade no aplicativo que chama Circle, alguma coisa assim. E aí a gente tem uma comunidade dos contadores. Então agora eles estão fazendo vários eventos, tipo, semana que vem vai ter uma aula sobre organização financeira dentro da medicina. Daí eles vão fazendo várias coisas para contribuir com a gente, mas ao mesmo tempo, tipo, todo mundo está se apresentando, todo mundo é, que tem um vínculo com eles e está tentando fazer conexões, já vai fazendo conexão com esse app. Eu acho que dá. Eu acho que dá para todo mundo entrar nesse aplicativo.
Eu vou mandar depois. Eu também tenho que olhar melhor para entender, porque eu recebi isso essa semana, então eu não entendi super bem o aplicativo. Mas eu entrei e eu vi que, tipo, tem muita interação e eles vão colocando, aí você consegue falar, eu quero ir nesse evento. Aí ele vai para uma página só do seu evento, dentro da sua página, e fica lá, tipo, esse eu vou conseguir, então ele já entra dentro de um, de um calendário seu dentro desse aplicativo que se chama Cycle. Eu acho que dá até para fazer nesse aplicativo um negócio da alunação para interação, mas eu vou fuçar e aí depois eu passo para vocês. Tá bom. Então, tá vendo? A lua em Aquário já fez a parte que vem de cima para baixo, completou a conversa e foi ótimo, e vamos raciocinar em cima disso. Então, aproveitem, vou ver cada uma no bloco. Aí eu vou mandar, sabe o que eu vou mandar? Fotografia da Silvia nos blocos para vocês verem. Que ela não está aqui hoje porque deve estar morrendo de dormir, que foi em duas escolas, uma na sexta e uma no sábado. Tá bom? Ela está bem bonita, vou mandar, tá bom? Beijo grande, bom domingo. Tchau, tchau.